as funções f de x igual a x, 2x mais 1 e g de x igual a raiz quadrada de x menos 5, determinar a função composta por f, gof de x, e a função composta por g, f de g de x. Ok? Então a primeira é para me inserir a função f dentro da função g, essa é a função composta. Então eu tenho uma função f e vou atribuir no lugar de x da função g. Eu vou ter o seguinte: g de fx é igual a raiz quadrada de fx menos 5. A função fx eu tenho 2x mais 1. Então vai ficar o seguinte: g de 2x mais 1 é igual a raiz quadrada de 2x mais 1 menos 5. Por fim, eu obtenho a função gof de x, que é dada por raiz quadrada de 2x menos 4. Ótimo, obtive a minha solução da função composta por f, gof de x. Agora vou encontrar a função fog, função composta por g. G de x vai inserir dentro de fx. Eu tenho fx de g de x a seguinte: no lugar de x eu vou inserir g de x. Então vamos ter 2 que multiplica g de x mais 1. Substituindo g de x por raiz de x menos 5, vou ter a seguinte função: f de raiz de x menos 5 igual a 2 que multiplica raiz de x menos 5 mais 1. No fim, eu vou ter fog de x, e é essa própria função: 2 raiz de x menos 5 mais 1. Resolvido o primeiro exercício. No segundo, sejam as funções g de fx igual a 2x menos 3 e g de x igual a x mais 2. Determinar f de 1 mais g de 2. A imagem de 1 para a função f e a imagem de 2 para a função g. A função g eu já tenho aqui no enunciado. Eu posso jogar o 2 no lugar do x e obter essa imagem. Já a função f eu não tenho. Mas eu tenho a função g, eu vou atribuir uma função fx dentro da função g, criar um parâmetro para comparar com esta função e aí sim obter o fx. Ó, aqui nessa função eu vou substituir x por fx. E vou ter a seguinte: fx mais 2, tá vendo? Nesta função aqui, ó, eu substituí o fx no lugar do x. Obtive um parâmetro para comparar com esta função. Agora, se g de fx vale 2x menos 3, eu vou substituir então. Eu vou ter o seguinte: f de x mais 2 é igual a g de fx. G de fx é igual a 2x menos 3. Ok. Então, fx é igual a 2x mais 2, passa para o segundo membro, subtraindo, vai ficar menos 5, porque já tem menos 3 no segundo membro. Ótimo. fx está pronto. Eu preciso achar a imagem de 1 para fx. No lugar de x, eu vou substituir 1. Terei 2 vezes 1, menos 5, que dá menos 3. E aqui, no lugar dessa função, eu vou substituir 2. Eu preciso obter também o g de 2. G de 2 vai ser igual a 2 mais 2, 4. A soma de f1 mais g de 2 vai resultar em 1. Menos 3 com mais 4, 1. Resolvido também o exercício 2. Vamos ao exercício 3. Dadas as funções f e g, de domínio em reais e contradomínio em reais, tais que fx seja igual a 2x menos 1 e função composta por g igual a menos x mais 3, determinar g de x e calcular a função composta da imagem 2. Função composta de quem? f em g, gof de 2. Bom, eu não tenho g de x, mas eu tenho um parâmetro aqui, fog, e eu tenho f. Se eu jogar g de x dentro do g, eu obtenho uma função fog também, comparo com esse fog, assim como eu fiz no exercício anterior, e obtenho a função g.
Vamos lá, aqui nesta função eu vou substituir x por g de x. Eu vou ter f de g de x igual a 2g de x menos 1. Ok. Essa função também é f de g de x, o FOG. F de g de x é igual a menos x mais 3. Então eu posso substituir f de g de x por menos x mais 3. Ou seja, 2g de x menos 1 é igual a f de g de x. Quem é f de g de x? Menos x mais 3. Então, nesse caso, 2g de x é igual a menos x mais 4, porque eu passei menos 1 para o segundo membro somando com 3. Divide todo mundo por 2, eu tenho o seguinte resultado. G de x é igual a menos x mais 4 dividido por 2. Achei o g de x. Ok. Determinei o g de x, conforme ele me solicitou. Agora, calcular a função composta GOF de 2, ou seja, jogar f dentro da função g. A função g está aqui, eu vou jogar f dentro da função g. F está aqui. Então, eu vou ter o seguinte, g de fx é igual, no lugar de x eu vou atribuir f, a função. Vamos lá, no lugar desse x aqui, menos fx mais 4 dividido por 2. Ok? Agora eu vou chamar fx, 2x menos 1. Eu vou ter o seguinte, f de 2x menos 1 igual a menos 2x menos 1. Então, cuidado, tem que abrir o parênteses, porque no lugar de fx eu vou substituir toda a função. Esse menos está fora do fx. Mais 4. Tudo isso dividido por 2. Certo? Essa função aqui, ó, é FOG de x. Ok? Aliás, copiei errado aqui, ó, é g. Aqui é g, ó, de fx. Aqui então é GOF de x igual a menos 2x mais 1 mais 4 dividido por 2. Terei o seguinte agora, o GOF de 2 eu preciso calcular. Solicitou aqui, no lugar de x eu tenho que substituir 2. Eu vou ter então 2 negativo vezes 2, que é no lugar do x, mais 1 mais 4 dividido por 2. Logo, terei GOF de 2 igual a menos 4 mais 1 mais 4 dividido por 2. Mais 4 com menos 4, 0, 1 sobre 2. É a nossa resposta da função imagem da composta quando x for 2. Vamos agora à função inversa. Vamos trabalhar a obtenção da inversa de cada uma dessas funções conforme solicita o enunciado. Determinar em cada caso a função inversa de fx. Lembrando que a função inversa de fx a gente se escreve como f elevado a menos 1 de x. Ok? No fim, porque eu não vou substituir agora no início da resolução. Olha a maneira mais simples. F de x igual a x mais 5 é a mesma coisa que y igual a x mais 5. Ok? Porque fx é igual a y. Para obter a função inversa, a maneira mais simples, nós vamos fazer o seguinte. Permutar x e y. No lugar de y, vou colocar o x. No lugar do x, colocar y. Permutei. Agora isola o novo y. Então, eu vou ter x menos 5 igual a y. Ou seja, f menos 1 de x é igual a x menos 5. Como faz para verificar se a sua função está correta? Se no primeiro eu jogar 1 para x, eu vou obter 6 para y. A inversa, se eu jogar 6, tem que dar 1. 6 menos 5, 1. A inversa, tá vendo? Então, nossa solução compatível. Ótimo. Agora vamos para a letra B. Esta foi a letra A. Letra B. Y igual a x quadrado mais 1. Ok, x quadrado mais 1. Vamos permutar? X igual a y quadrado mais 1. Permutei. Agora isola o novo y. Y quadrado é igual a x menos 1. Ótimo.
tira a raiz quadrada. A raiz quadrada é mais ou menos. Agora nós vamos decidir se é mais ou se é menos a minha função que eu vou utilizar como inversa. Se eu jogar, por exemplo, 1 aqui, 1 ao quadrado mais 1, 2. Então, se eu jogar 2 aqui, tem que dar 1 aqui. Joga 2 aqui, 2 menos 1, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Agora, menos raiz quadrada de 1, menos 1. Então, aqui vamos ficar só com o positivo. Ok? Compatível. Logo, a minha função inversa será dada por raiz de x menos 1. Outra forma de escrever isso seria você colocar na forma de potência. Também, se aparecer essa resposta, é compatível a essa. Ok? Ótimo. Letra C. Vou trazer a C aqui. Não, C. Permuta. Vamos permutar no lugar de... Volta aqui. No lugar de y, colocar x. No lugar de x, colocar y. Então, vamos ter o seguinte. X igual a y menos 1 sobre 2y menos 4. Vamos tentar isolar o novo y. X vezes 2y menos 4 vezes x igual a y menos 1. Vou passar y para o primeiro membro e menos 4x para o segundo membro. Eu vou ter 2xy, que é a resposta desse, menos y, menos 1, mais 4x. Ok? Estava negativo, passou para o segundo membro. Coloca y em evidência. 2xy dividido por y, menos y dividido por y, igual a 4x menos 1. Logo, teremos, isolado o y, teremos a seguinte resposta. 4x menos 1 dividido por 2x menos 1. Vamos conferir? Se na função inicial, que é dada por y igual a x menos 1 sobre 2x menos 4, se eu jogar 1 no lugar do x, o resultado vai ser 0. Ó, 1 menos 1, 0, dividido por menos 2, 0. Então, se eu jogar 0 no lugar do x aqui, tem que dar 1. 4 vezes 0, 0, menos 1, sobrou menos 1 em cima. 2 vezes 0, 0, menos 1, sobrou menos 1 embaixo. Denominador e numeradores valem menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, 1. Ok? Compatível a nossa resposta. Agora vamos à solução da letra D. Vamos trocar? No lugar de y vem o x, e no lugar do x vem o y. Isolamento de y aqui é o seguinte. Y é igual a log de x dividido por log de 2. Isso é a mesma coisa que dizer log de x na base 2, fazendo a mudança de base. Bom, vamos conferir? Se x aqui for 8, y tem que ser 3, certo? Bom, vamos voltar aqui, ó, porque na verdade isso aqui já está permutado, é essa que nós temos que comparar. Se x for 3, 2 elevado a 3, 8. Y dá 8. Então aqui, x valendo 8 tem que dar 3 para y, tem que ser o inverso. Senão não é função inversa. 8. Logaritmo de 8 na base 2, 3. Por quê? Log de 8 na base 2, eu vou igualar aqui a x, por exemplo. 2 elevado a x é igual a 8. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, que é a fatoração do 8. 2 vezes 2 vezes 2. X é igual a 3. Ok? Então, compatível. Inversa. Logo, a função inversa dessa é dada por essa daqui. Log de x na base 2. E a função inversa aqui, voltando aqui para terminar, é essa daqui. Ótimo. Chegou aqui, você é feliz. Até a próxima.